Eu quero falar com vocês hoje de um hábito, dessa prática que a gente deveria pensar nela todos os dias. Todos os dias. Lucas capítulo 18, versículo 18. E o hábito que eu quero falar com vocês hoje é o hábito da renúncia. O hábito da renúncia. No versículo 18 diz assim, o tema é o jovem rico, tá? Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e a sua mãe. Então o homem lhe disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era muito. Jesus, vendo assim a tristeza dele, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode se salvar? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos ao Senhor. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não se receba no presente e muitas vezes mais no mundo por vir, receberá a vida eterna. Gente, essa é uma palavra que falou muito comigo nesses últimos dias, sabe? Porque todos nós aqui, todos nós, sem exceção nenhuma, né? Que estamos nessa vida adulta, somos pressionados de todas as áreas possíveis a responder de uma forma efetiva, de uma forma boa, né? E a gente não dá conta disso, a gente precisa ver que a gente não dá conta de tudo, né? A gente não consegue equilibrar as nossas emoções, o nosso físico, a nossa mente, porque a gente vive num mundo de muita pressão. É uma demanda demais, a gente é cobrado o tempo todo de todas as pessoas, de tudo quanto é jeito, e a gente se cobra, né, também, né? A gente queria ser melhor, a gente queria, não sei o que a gente é, né? Se a gente for confessar, quem falar aqui, nossa, sou feliz comigo mesmo, né? Eu falo, rapaz, você tá bem na fita, né? Poxa, a gente tem áreas da nossa vida, né, irmãos, que a gente fala assim, por que eu sou isso aqui? Porque eu não dou conta dessa situação, por que isso sai de mim, por que tantas coisas? Essa é a nossa vida, irmãos. Essa é a nossa vida. E quando a gente está falando de hábitos espirituais aqui, a gente fala de um Jesus que veio para nos salvar de quem nós somos, né? Dessa vida que às vezes nos prende em cada situação e a gente não tem força às vezes para lutar ou para ser melhor em várias situações. E Jesus, ele veio demonstrar isso, a forma como ele veio nos trazer mais para perto dele. E compreender isso é o que a gente precisa para entender a forma e o caminho correto de chegar até Jesus. Se a gente for parar para pensar nesse jovem rico aqui, esse era um cara que se sentia autossuficiente. Ele era um dos caras
que se apresentava como o mundo se apresenta hoje em dia. Porque viver sem Deus, gente, não é dizer que não crê em Deus. Viver sem Deus é dizer que, de certa forma, Deus, eu sou suficiente em algumas áreas da minha vida. É exatamente isso. E esse jovem rico, ele vai diante de Deus e ele faz esses parâmetros dizendo que, enfim, ele era suficiente. Que ele estava traçando um caminho que o levaria à salvação. Quando ele chega em Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 18, que esse certo homem que era de destaque, algumas traduções aqui levam ele até como um príncipe. Então ele era um homem, renomado mesmo. Ele era um homem, obviamente, talvez com uma inteligência, uma capacidade. E a Bíblia vai dizer, nos versículos finais, que ele tinha muita aquisição, ele tinha muito dinheiro. E a gente sabe, meu irmão, que tem muito dinheiro, muitas portas se abrem, na verdade. A gente vê uma cultura assim, Quando você vê alguém que tem dinheiro, que tem posse, você olha diferente. Você respeita mais a pessoa. Agora você vê um pé rapado que não fala direito, que não tem onde cair morto, que é ajudante geral, você trata como uma pessoa com desdém, não é verdade? Agora você vê um DR na frente, doutor. Nossa, aí você já vai com mais postura, com mais delicadeza para falar com as pessoas. E é assim que esse jovem rico se sentia. Como ele tinha uma classe social muito melhor, como ele tinha mais dinheiro, e como ele se achava que tinha uma conduta melhor, ele se achou no direito de chegar diante do mestre da forma como ele achava que deveria chegar. Ele não chegou diante do mestre como um pecador. Ele chegou diante do mestre como alguém que tinha direito de falar com Deus. E ele já vai com esse parâmetro. Se a gente olhar nos primeiros versículos, ele vai dizer, no versículo 18 mesmo, certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse é o primeiro ponto. Ele fala, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele traça Jesus como um cara bom, e depois ele vai dizer, você como bom, sabendo que eu sou bom, o que eu posso fazer? Qual é o meu esforço para herdar a vida eterna? E Jesus ele responde assim no versículo 19, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Olha que interessante, parece que Jesus aqui está dizendo, eu não sou bom. Parece que Jesus está falando assim, existe só um bom e esse bom está lá no céu. Mas o que Jesus aqui está conversando com esse jovem rico, esse príncipe, é entrando no mesmo parâmetro com ele. Ele não está chamando Jesus de bom porque Jesus era um bom Salvador. Ele não estava chamando Jesus de bom porque Jesus era um bom Senhor e Deus. Ele estava chamando Jesus de bom porque ele era um bom mestre. O parâmetro do bom aqui é um parâmetro daquele que faz alguma coisa. Ele estava tratando Jesus da mesma forma como ele se trata. Ele estava colocando Jesus ali como um cara que faz alguma coisa boa. E Jesus vai tratar ele da mesma forma, dizendo assim, olha, eu não sou bom porque eu sei falar bem. Eu não sou bom porque eu consigo trazer as leis de Deus aqui bom. Bom só existe um. Porque a régua do rico era olhar para o outro. Só que Deus está falando, não. A nossa régua de bondade não tem que ser olhar para o outro. A nossa régua de bondade tem que ser quando a gente olha para... E a gente é igual o jovem rico mesmo, Como que a gente faz o nosso parâmetro de bondade? A gente gosta de comparar com alguém menor que nós. Às vezes eu tô lá com a Damares e falo assim, Damares reclama de algumas coisas minhas, eu falei assim, mas eu sou melhor que muito homem por aí. Aí ela fala assim, não, pior que é verdade mesmo. Aí eu saio por cima, Aí eu saio por cima. Então a minha régua é sempre olhar para alguém inferior a mim. E às vezes até na igreja, A gente assim na igreja, nossa, a família Maquituba é tão boa, é tão maravilhosa, porque a nossa régua é onde? A nossa régua é olhar para a igreja dos outros. A nossa régua é olhar, falar assim, olha lá, nós não prega, teologia da prosperidade, a gente não é uma igreja coach, a gente não é uma igreja que vive uma falsa espiritualidade, que sei lá o quê. Então a gente olha para uma igreja que está ruim, a gente fala, nossa igreja é melhor. Mas gente, esse
nível de parâmetro para olhar o quanto a gente é bom não é o que Jesus manda. Porque quando a gente comparar a nossa igreja com as outras igrejas, talvez a gente vai sair muito feliz. Olha, teologia boa, uma igreja boa, que apesar dos seus problemas e dificuldades, comparado às outras, está muito bem. Nossa, o meu casamento, comparado às outras, que legal. Nossa, os meus filhos, nossa, sei lá o quê, comparado a uma sociedade ruim, tá ótimo. Aí Jesus vem e fala assim, não. Esse não é o nível de parâmetro que eu dou para vocês. O nível de parâmetro que eu dou para vocês é Deus. Aí moiou, hein? Se a gente for comparar a nossa igreja com o reino de Deus, aí como é que a gente vai estar, Madian? Aí a gente vai ver que nossa igreja não é tão boa assim, não. Aí a gente vai ver que nosso casamento, Misael, rapaz, está longe. Está longe de agradar a Deus. Quando a régua sobe, irmãos, e agora a gente não olha mais de uma forma horizontal, mas olha de uma forma vertical, a gente olha para os parâmetros de Deus, a gente vai ver o quanto a gente é insuficiente. E esse é o parâmetro que Deus nos dá, irmãos. E a ideia de Deus aqui não é falar para o jovem rico que ele não tem valor. Mas é pelo contrário. Porque esse é a exata expressão do amor de Deus. É mostrar que apesar da nossa insuficiência, apesar da nossa incapacidade de ser alguém tão bom como o reino de Deus é, e como os mandamentos de Deus revelam para nós, Deus assim nos ama. Cara, isso é inacreditável. Deus pegar pessoas como nós, tão ruins, gente. Às vezes, sem falta de verdade, de amor. E a gente às vezes é muito hipócrita, porque a gente dá falso testemunho às vezes da gente mesmo, porque a gente justifica aquilo que não é justificável. E mesmo assim, se olhar para um Deus que para falar com um jovem rico, como é um Deus que para falar conosco. Então, Jesus coloca o jovem rico no lugar dele, dizendo assim, você não é suficiente para si mesmo, porque é assim que vai desenrolar a conversa. Depois que Jesus fala que o parâmetro de régua não é a vida que vocês estão vivendo, não é olhar para o próximo, porque ele estava dando uma de fariseu aqui. Olhar para o próximo é tentar se sentir melhor ou se sentir pior, porque tem esses dois extremos, né? Olhar para alguém que faz mal, você se sente pior. Olhar para alguém que faz menos, você vai se sentir o quê? Melhor. Você vai se sentir com mais direito do que o outro. E não é essa a visão que um verdadeiro cristão tem. A nossa visão não está para quem faz mais ou quem faz menos. A nossa visão está para o reino de Deus. E esse parâmetro que a gente precisa ter em Jesus. Jesus vai dizer para ele, tá bom então, vamos comparar aquilo que vocês fazem. Você conhece os mandamentos? Aí a gente vai dizer, opa, conhecemos os mandamentos, né? A gente sabe dos 10, mas diante da lei mosaica mesmo, são mais de 600 mandamentos. Aí Jesus começa a falar alguns mandamentos. Aí Jesus fala assim para ele, no versículo 20, você conhece os mandamentos? Ele vai dizer, opa Senhor, conheço. Aí Jesus começa a falar, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Isso aqui, ó, se Jesus falasse para mim, eu já ia cair nesse aqui, ó, não dê falso testemunho. Porque a gente não é muito aquilo que a gente fala, né? A gente ramela bastante, né, gente? Não dê falso testemunho. Eu já ia parar aqui, ia falar, Jesus, eu já é uma pedra de tropeço na minha vida aqui. Honre seu pai e a sua mãe. Aí Jesus ia continuar falando, aí o cara tem a ousadia de interromper Jesus. Aí esse príncipe, esse autor, peraí, Jesus. No versículo 21 ele vai dizer assim, eu já tenho cumprido tudo isso, desde a minha juventude. Desde a minha juventude eu sou um cara bom. Eu sou um cara bom. Eu sou um cara bom. E quando a gente acha que a gente é bom, gente? Nós achamos que nós somos bons quando a gente crê que essa vida é uma vida de injustiça contra nós. Quando a gente crê que a gente é bom o suficiente, quando a gente pensa que todas as dificuldades que a gente passa, nós não merecemos ela.
quando os problemas da nossa vida são mais do que o tamanho das nossas consequências de erro e pecado que nós cometemos. Não, eu sou bom o suficiente para passar por tudo isso, eu não mereço isso. Eu não mereço essa afronta. Eu não mereço esse problema. Eu não mereço essa dificuldade. Ai, Senhor, como eu mereço nascer rica. Eu mereço, ai, Senhor, eu mereci uma inteligência melhor, Pai. Eu mereci uma igreja melhor, eu mereci um pastor melhor, eu merecia membros melhores. A gente talvez não fala diretamente isso, mas a nossa insatisfação expressa isso. A insatisfação de não estar contente com aquilo que a gente tem mostra o quanto nós somos ingratos com a graça de Deus ter nos alcançado. Então talvez a gente não diz assim, ai Senhor, não mereço. Mas talvez a nossa forma de viver mostre o quanto nós não conseguimos enxergar que nós temos muito mais do que merecemos. E por que a gente não enxerga dessa forma? E eu repito, porque a gente acha que a gente é muito bom. A gente acha que a gente é muito bom. Ele é ousado e ele interrompe Jesus. Cara, interromper um mestre naquela cultura era para muita ousadia. O Rabi, o Senhor dos Senhores, está ditando os mandamentos, ele é interrompido. Ele diz, nisso tudo eu sou suficiente. Nisso tudo você não vai achar, Jesus, algo a me culpar. Poxa, mas ele está falando com quem, gente? Ele está falando com o Criador de todas as coisas. Ele está falando com Deus. Aí vem, então, o versículo 22, que diz assim, ouvindo Jesus isso, disse, então vou ter que ir agora no ponto exato. Jesus disse, uma coisa ainda falta a você. Uma coisa falta a você. Venda tudo o que tem, dê todo o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois de tudo isso, venha e siga-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. Agora Jesus mexeu na ferida do cara. Uma coisa faltava. E essa coisa era o tesouro dele. É obviamente que aqui, Jesus está falando de dinheiro. Mas a gente, como é pobre, a gente não cai muito nessa, né? Ou cai, né? A gente é pego muito no dinheiro, mas se não for o dinheiro, qual é a riqueza do nosso coração, que é o ponto forte, que nós não temos aberto mão para seguir a Jesus? O que o nosso coração e a nossa vida está tão presa, que a gente tem falado para Jesus na nossa vida, Jesus, eu sou uma pessoa boa em alguns requisitos, mas nisso aqui, o Senhor não pode mexer, porque isso aqui representa muita coisa para mim. E se a gente for olhar para a nossa vida, irmãos, se a lei estiver diante de nós, e Jesus sabe quem nós somos, sempre vai alguma coisa nos faltar. Sempre alguma coisa vai revelar verdadeiramente o que nós desejamos e o que nós queremos. E quando eu falo de hábitos espirituais, eu estou dizendo exatamente isso. O quanto de nós temos hábitos de abrir mão por amor a Deus. Abrir mão. O que é maior do que Deus na nossa vida? O que é mais suficiente do que o nosso próprio Senhor? Você não precisa responder assim agora.
Mas você pode ter certeza que é tudo aquilo que você não abre mão. Que você não tem coragem de colocar diante de Deus. E muito mais do que isso. Jesus ele não fala assim, prova dando a mim. Ele vai dizer assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me siga. Obviamente que não era uma questão ali só de financeiro, mas era uma questão de prioridade. Jesus não estava simplesmente querendo deixar o cara pobre, sem nada, e falar assim, agora você não tem mais nada, agora pode me seguir, seu pobre, que não tem nada a me oferecer. Jesus estava querendo colocar níveis de prioridade. E os níveis de prioridade mostram verdadeiramente a nossa bondade. O quanto o nosso coração está disposto a seguir diante de Jesus e falar assim, eu abro mão disso. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus não está dizendo assim, olha, larga sua mãe, larga sua mulher, larga os seus filhos, larga tudo aí e vive uma vida louca para mim, sem responsabilidade, sem amar o povo. Não era nada disso. Talvez no final das contas, se o jovem rico engolisse um pouquinho e começasse a conversar com Jesus, Jesus poderia muito bem dizer para ele, não, eu estou brincando, você não precisa vender tudo. Mas eu só estou querendo conversar com você de uma forma bem clara e dizer assim que você não está disposto a abandonar tudo isso em prol de mim. E às vezes se Jesus tivesse essa conversa sincera com a gente, vai ser muito isso. Vai ser tipo assim, você está disposto a largar qualquer tipo de relacionamento por amor a mim? Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas se precisar. Você está disposto a perder o seu emprego? Você está disposto a largar o seu estilo de vida em prol ao meu reino? Se eu te pedir isso, qual seria a sua resposta? E aí a gente precisa ser bem sincero aqui, porque tem áreas da minha vida que eu sairia muito triste como o jovem rico. Você acha, irmãos, que é só vocês que têm às vezes esse problema de pensar às vezes 3, 4 vezes de ofertar e talvez querer ofertar um pouquinho menos? Se eu sou um cara que paro muito para pensar o quanto eu oferto, às vezes eu dá vontade de não ofertar, irmãos. Às vezes se a gente for parar mesmo para pensar o quanto a gente precisava mais se dedicar às outras pessoas, a gente vai pensar e falar assim, não vou abrir mão das minhas vontades, não. E Jesus ele vem pegar no nosso ponto fraco dizendo, se eu mostrar o que te falta, você vai ver que você não é tão bom assim. Você vai ver que você é insuficiente para chegar até Deus. E a gente precisa assumir esse posicionamento de entender que eu e você, nós não abrimos mão de tudo. Que nós não temos o hábito de pensar no reino de Deus em primeiro lugar. Nós não temos o hábito de renunciar às nossas vontades para fazer a vontade do nosso Senhor. A verdade é que em muitas conversas com Jesus, quando nós ouvimos Jesus falar através da palavra dele, vamos falar a verdade? Nós saímos tristes. Nós saímos cabisbaixo. Nós não largamos mão, vamos dizer do que aqui? Do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa arrogância. Nós não abrimos mão da nossa posição. Nós não abrimos mão do nosso dinheiro. Nós não abrimos mão do nosso tempo. E muitas coisas mais nós não abrimos mão por causa do reino de Deus. E Jesus vai mostrar pra gente o quanto nós não somos bons através disso aqui. E é isso que eu quero finalizar essa ministração nessa manhã, dizendo que, como jovem rico, eu e você, a gente às vezes sai triste. E tudo bem haver tristeza no nosso coração, porque isso não é uma blasfêmia contra Deus. Sair triste significa que nós reconhecemos que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Sair triste é entender que nós precisamos
olhar para Jesus e entender que existem outras prioridades, outras riquezas que são muito mais consideráveis do que o próprio Deus. E a reflexão nessa manhã aqui é exatamente isso. Se Jesus tivesse essa conversa que teve com o jovem rico, dizendo assim, olha, você me ama mesmo? Você quer chegar diante de Deus? Então sabe aquele orgulho? Sabe aquele pecado? Sabe aquela situação? Sabe a sua vida? Vem disso. Larga a mão disso. Aí ele vai dizer mais. As suas riquezas, aquilo que você tem de melhor, porque a gente pode trazer por outro ponto também, aquilo que nós conquistamos, seja nosso talento, seja nosso dinheiro, seja o nosso tempo, seja os nossos dons, dê ao próximo. Porque é isso que ele faz. Dê aos pobres. Dê aos necessitados. Faça da sua vida valer a pena quando você serve o outro. Quando você não vive uma vida só de acumular aquilo que você acha que deveria acumular. Mas compartilha quem você é. E Jesus vai dizer essas palavras que às vezes são duras, dizendo, mas ouvindo ele essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. A Bíblia diz que não fala se ele saiu de perto de Jesus ou se ele não andou com Jesus, mas diz que ele ficou muito triste. Talvez ele ficou ali para ouvir o restinho do sermão. E Jesus olhou para os discípulos, né? E Jesus, vendo que ele estava muito triste, diz, como é difícil para que quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Obviamente Jesus está no contexto falando de dinheiro, mas a gente pode ter a nossa riqueza envolvida com aquilo que a gente tem mais de precioso, porque a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Talvez não seja no dinheiro, mas pode ser em outra coisa. Outra coisa te consome mais, outra coisa te domina mais, que é a sua riqueza, que você não abre mão disso. Você não tem o hábito. Isso aqui é intocável. Isso aqui é inegociável. Isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não vou passar por essa humilhação. De abrir mão daquilo que traz algum sentido para a minha vida, por servir a Deus, o meu Senhor. Eu não posso abrir mão disso aqui. Tomara que Deus nunca me peça isso, porque se pedir, não tenho coragem de abrir mão. E ele vai dizer, como é difícil para os que têm riqueza entrarem no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, sendo assim, então quem pode de haver ser salvo? Quem pode encontrar salvação? E Jesus vai dizer, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E aqui eu quero terminar minha ministração, gente, falando do Jesus que se aliançou conosco. Falando do Senhor que, mesmo sabendo o quanto nós somos insuficientes, mesmo sabendo o quanto nós não somos bons, mesmo sabendo que sempre algo nos falta, mesmo sabendo que nós não temos capacidade através das nossas obras para ter ousadia de chegar diante da presença dele, esse Jesus, ele olha para cada um de nós na nossa insuficiência, para nos oferecer aquilo que eu e você nós não conseguimos fazer. Porque ele sabe da nossa insuficiência. E eu estou aqui para dizer que Jesus é o único que pode ser suficiente na nossa vida. Jesus é o único Senhor da nossa vida que, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, pode nos fazer reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. O quanto não é pela nossa bondade, porque o jovem rico estava preso ao seu dinheiro. E todos nós que tentamos buscar algum tipo de salvador para a nossa vida, seja no nosso trabalho, seja no nosso dinheiro, seja no aplauso das pessoas, seja no reconhecimento, no sucesso, todos nós que buscamos algum aspecto de salvador para a nossa vida, nos perdemos nisso, entregamos a nossa vida nisso, e a verdade é que se nós formos reconhecer, nós estamos exaustos, porque a demanda é muito grande e nós não conseguimos responder a ela.
Nós não conseguimos, irmãos, dar conta. Nós estamos presos. Quando nós buscamos outro Salvador, esse Salvador nos consome. O Salvador que seja o sucesso, o Salvador que seja o dinheiro, o Salvador do auto-reconhecimento que nós tentamos hoje em dia ter. De perdermos a nossa identidade em tentar construir algo belo para que as pessoas possam reconhecer que eu sou bom, que eu tenho valor. Nós nos perdemos tanto, irmãos. Nós deixamos de viver uma vida mais leve porque somos consumidos e vivemos mais pesados, vivemos mais aflitos, porque somos cobrados. A igreja nos cobra, o serviço nos cobra, o nosso relacionamento nos cobra, nós nos cobramos e nós queremos sempre ser bom. Mas Deus sempre vai dizer, está te faltando algo. Nem diante de Deus, nem diante das pessoas, você será capaz de si mesmo, de chegar diante de Deus e conquistar algo bom, porque você não é bom. Mas Cristo Jesus, Ele veio na nossa vida para morrer por nós, porque é exatamente isso, nós não somos bons. Nós não somos capazes de ser autossuficiente para nós mesmos. Mas Jesus é. Jesus é a pessoa, a revelação de Deus para a nossa vida, para nos salvar primeiramente de nós mesmos. Para que a gente não precisa mais olhar para o mundo, olhar para as pessoas e tentar agora revelar o nosso valor através daquilo que a gente faz. Através daquilo que a gente produz. Através da nossa estética, através da nossa inteligência, através da nossa posição. Nada disso mais tem valor quando Cristo Jesus mostra que a bondade dele nos alcançou mesmo quando a gente não era bom. Que nós não somos suficientes para o mundo e o mundo não nos abraça. Mas mesmo sendo insuficiente para Cristo, Cristo ainda para a tempo e diz, para mim você tem valor. Para mim você é importante. Você pode ser a pessoa que menos se comunica, você pode ser a pessoa que menos mostra algum tipo de talento, você pode ser a pessoa que talvez da sua classe você é a menos inferior. Você não é o mais inteligente. Você não tem uma posição, mas para mim você tem valor. Para mim você é muito importante. E eu demonstro isso entregando a minha vida por você, na cruz. Você é tão importante para mim, que a minha vida em você não é uma vida simplesmente de te dar algo, mas é de eu entregar aquilo que eu sou para você. Então, mesmo você não merecendo a minha bondade, mesmo você não merecendo a minha misericórdia, por amor, é toda sua. E encontrar Jesus é olhar para a vida de uma forma completamente diferente. É se desapegar das coisas que para nós éramos tão boas e tão maravilhosas e encontrar algo muito mais rico, muito mais glorioso. É encontrar aquilo que verdadeiramente importa. Então agora a minha energia que lutava para estar certo, a minha energia que eu lutava para ter a razão, a minha energia que lutava para ser reconhecido, as minhas forças e a minha vida que lutava para falar para o mundo, eu estou aqui, eu tenho valor, perdeu sentido. Porque diante dele, a única coisa que ele pediu foi revelar as minhas fraquezas, revelar o quanto eu sou insuficiente, revelar o quanto eu não sou bom. E através dessa bondade dele, eu agora encontrei quem eu verdadeiramente eu sou. E agora eu posso entender que aquilo que era impossível para mim, se tornou possível para Deus. E essa é a obra de salvação. Todos nós temos riquezas aqui. Que quando nós encontramos a maior riqueza, e a Bíblia fala que são riquezas insondáveis, nada do que agora é oferecido aqui se torna tão belo e tão bom quanto ele. E aí sim você consegue caminhar desprendido dessas coisas, não amando como você amava, não desejando como você desejava, porque agora não é mais o seu reino
o seu habitar sobre as coisas dessa terra, sobre o que eu vou conquistar, sobre o que eu vou ter, sobre o que eu vou ser. Mas agora um novo reino é imposto sobre mim, sobre alguém que está sobre o trono e que reina sobre todas as coisas. E eu me prostro diante desse rei. E eu me prostro diante desse Deus que entregou tudo aquilo que Ele tem para que eu possa agora descansar no favor dEle, na bondade dEle, para que eu possa viver tranquilamente, sabendo que o reino dEle não depende das circunstâncias desse mundo, não depende da economia, não depende do homem para que Ele estabeleça a sua vontade. Mas eu descanso agora. Eu descanso porque é Ele que dá a última palavra. É Ele que agora estabelece a sua vontade. E agora eu consigo ficar em paz, sabe por quê? Porque nada acontece se não for da permissão dEle e da vontade dEle. E eu sei que como eu não sou bom o suficiente, tudo que acontece de mal comigo, eu mereço. E tudo que acontece de bom comigo é pura graça e misericórdia. E Ele graciosamente não só me ofereceu e não só me deu uma nova oportunidade nessa terra de viver uma vida melhor, mas como Ele me deu graciosamente uma nova vida para toda a eternidade com Ele. E é nisso que nós esperamos, e é nisso que nós confiamos, e é nisso que nós devemos deleitar toda a nossa vida. Se coloque de pé.